Fala galera, boa noite. A gente está aqui hoje de forma diferente. E aí eu tô hoje aqui com meus amigos Gegeu, Marquinhos, Isabela. Já já eles estarão aí falando seus nomes, falando tudo que eles fazem no AS, na equipe. Isso aí. E hoje a gente trouxe eles justamente porque a gente conhece eles e a gente quer bater esse papo, porque a gente tem desenvolvido esse trabalho sobre o evangelismo e tem sido muito bom. Então hoje a gente trouxe a galera da equipe mesmo para essa live. Então, para a gente não demorar muito, eu já queria que eles se apresentassem e eles vão estar falando seus nomes, o que eles fazem na equipe. Eu queria que começasse por Isabela. Tá bom. Fique à vontade, Isabela. Boa noite, galera. Pra quem não me conhece, eu me chamo Isabela Ferreira. Tenho 20 anos. Faço parte da liderança do Ágios geral, como líder da ordem de culto. Faço parte também da equipe de liderança do evangelismo. Vice-líder do G6. E muito apaixonada por Jesus. Amém, isso aí. Amém. Meu brother, Jean Anderson. Gente, boa noite a todos. Todo mundo bem aí? Eu me chamo Jean Anderson, tenho 27 anos. Sou pai do Isaac, esposo de Kézia. E faço parte da equipe de louvor do Ágios. E faço também parte da equipe de evangelismo, né? E tamo aí, vamos pra cima. Me chamo Marcos Eduardo, mas mais conhecido como Marquinhos, né? É isso aí. É isso aí. Eu tenho 20 anos e eu faço parte um dos líderes do evangelismo criativo também. E também sou um dos editores da mídia social. E é isso, galera. Tamo aí. E é isso aí. Galera, então é isso aí. Então, eu me chamo, não me apresentei também, né? Me chamo Riva, mais conhecido como Gordinho Missionário. Esse é o nome carinhoso que minha filha me deu. Mas é isso aí, galera. A gente tá aqui para cooperar, independente de qualquer coisa, de títulos. A gente tá aqui para somar na causa do reino de Deus. Porque foi isso que Deus ele nos chamou. E a gente tá aqui para somar. Mas a gente tem esse assunto que é um assunto muito importante e interessante para os nossos dias, sobre evangelismo. E aí, eu queria desenvolver com vocês um papo. Eu queria desenvolver esse papo com vocês. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Assim, o que vem na mente de vocês quando vocês escutam a palavra evangelismo? O que vem logo assim na mente de vocês? Eu queria que vocês começassem a falar. Se a Isabela quiser começar a falar, fica à vontade. Vamos lá. Pastor, quando fala assim, evangelismo, vem logo na minha cabeça o evangelho. Sim. Porque assim, o evangelho em si fala de Cristo. É sobre Cristo. Isso aí. Então, evangelho tem um outro significado, que significa boas novas. O evangelismo vai levar essas boas novas. É isso aí. E que essas boas novas é que Deus nos perdoou, que Ele nos lavou com o sangue dele, que Ele vive e reina para sempre, e Ele está aí junto com a gente sempre. Amém. E é isso aí. Isso aí. Cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça é transformação. Toda vez que a gente vai para a porta de alguma festa falar de Jesus, eu gosto muito quando as pessoas se espantam. Elas pegam um susto, né? Mas tudo aquilo que a gente tá fazendo, que é pra glória de Deus, vai tocar aquela pessoa de alguma forma. Com certeza. É uma semente. E que um dia aquela semente vai se transformar em uma grande transformação na vida daquela pessoa. Então o que vem na minha mente é isso. Transformação de pessoas mesmo. De dentro pra fora. É isso que eu penso. Isso é tão interessante que tu falou sobre transformação, que se a gente for olhar para a Bíblia, Jesus ele tem um encontro com uma mulher chamada mulher samaritana. É isso aí. E tipo, ali foi um evangelismo. Jesus ele estava evangelizando aquela mulher. Uhum. E o evangelho ele impactou de uma forma absurda aquela mulher, que ela foi para essa cidade, ela começou a falar desse evangelho que salvou ela. E a Bíblia fala que muitos outros receberam esse evangelho. E tipo, não só ela foi transformada, mas uma cidade recebeu a mensagem do evangelho por conta disso aí. É isso aí. Isabela. Isso é uma loucura, né? É uma loucura chamada evangelho. Porque, cara, às vezes quando a pessoa ela para, ela senta e ela, às vezes,
escuta apenas, cara, Jesus te ama, aquilo já faz um diferencial na vida dela, né? O dia dela já começa a ser diferente. E a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu pensei em evangelismo é salvação. Porque o objetivo principal do evangelismo em si é levar a salvação até as pessoas, né? A mensagem das boas novas, como o Marquinhos já disse, que Deus, ele, né, através de Jesus, nós fomos rendidos, né? O amor de Deus. E é isso. E tipo, olhando um pouco para a Bíblia, a gente lembra logo da história de Zaqueu. Certeza. Aquele relato que Jesus na casa de Zaqueu, e Jesus próprio lá, depois de ter aquele momento com Zaqueu, Jesus ele fala, né, que hoje entrou a salvação nessa casa, porque aquele homem também era filho de Abraão. Então a gente pode ver tudo que vocês falaram, Marquinhos falou sobre o evangelho, ele escuta logo, quando ele escuta falar sobre evangelismo, vem logo o evangelho. E o evangelho complementa tudo aquilo que você falou. Isso aí. O evangelho é a notícia, a boa notícia, como ele falou. E essa notícia ele causa transformação, gera transformação e gera salvação. Então é muito bom a gente começar falando sobre isso. Foi muito interessante, porque, cara, se a gente for observar para a nossa realidade em si, e Gigi, ele falou um pouco aqui sobre o evangelho nas ruas, quando ele vai, a galera vai evangelizar nas ruas, a galera pega um susto. Então, mas é isso, por quê? Porque, cara, de fato o evangelho de Jesus, ele choca. Não é só por conta de assustar porque a gente está em festa. Não é só por isso, mas é porque de fato isso choca. Sim. O evangelho de Jesus choca. E a realidade que a gente vê tanto na palavra, estudando a palavra, como até mesmo no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente percebe isso. Sim. É isso aí. Mas se vocês quiserem ficar à vontade para falar mais algumas coisas aqui, eu vou até observar aqui, ver quem está aqui com a gente. E a gente tem alguns amigos aqui acompanhando. E é isso aí, grande Fábio agora, pai de Isabela, acabou de entrar aqui na live. E é isso aí, pessoal. Eu queria já também fazer outra pergunta a vocês, e eu vou me direcionar a Isabela. Certo. Isabela, eu queria que tu me definisse o que é evangelho para ti. Marquinhos, ele falou a respeito do que é uma boa notícia, mas tu tem algo mais assim a acrescentar? Sim, como o que é evangelismo, né? Evangelismo, a gente não pode falar de evangelismo sem falar do evangelho, né? Como o Marquinhos já falou. Evangelho, na sua tradução literal, ele significa boas novas. E evangelismo, esse sufixo da palavra ismo, ele fala sobre você denominar algo que acontece no geral, né? Uma propagação, uma manifestação. Então, evangelismo é isso, essa propagação da mensagem das boas novas, né? Isso. Do evangelho. E uma coisa interessante é que a gente não pode pensar em evangelismo só como o ir. O ir faz parte, né? A gente sabe disso. Mas a manifestação do evangelho, a principal manifestação do evangelho, ele tem que acontecer através das nossas vidas, né? Nós somos os mensageiros e nós levamos essa mensagem através das nossas vidas. É isso aí. O evangelho, ele vem em nossas vidas, a gente recebe essa boa notícia, esse evangelho, e a nossa vida ela precisa de fato comunicar aquilo que a gente recebeu. Sim. Sei lá, às vezes a gente tem falado muito sobre o homem não é salvo pelas obras, mas as obras, eu acredito assim que o evangelho ele vem impactar a nossa vida. Por causa desse evangelho que impactou, eu começo a me movimentar segundo aquilo que eu recebi, porque aquilo que eu recebi é tão bom que meu amigo precisa. Sim. O meu amigo precisa. Gegeu precisa. Então, isso eu creio que é o evangelho. Tu quer falar alguma coisa, Marquinhos? Fala aí, Marquinhos. Pode falar. É isso aí que você tá falando mesmo. Porque, cara, o evangelho, assim, a gente só conhece ele quando a gente começa a gerar intimidade com Cristo. Como a gente começa a pegar a nossa Bíblia e começa a conhecer Cristo. Eu não posso falar de Isabela se eu não conhecer ela. Sim. Entende? O evangelho requer isso, conhecimento. Eu conhecendo Cristo, eu vou querer que as outras pessoas conheçam. Porque essa verdade vai me transformar. De qualquer forma, de qualquer jeito que o mundo talvez me suprimiu, ou sei lá,
eu vou querer essa transformação para outras pessoas. E Sim. isso tem a ver muito com o evangelismo, entendeu? E Marquinhos, Isabela falou da gente pregar, da maior pregação ser a nossa vida, certo? Isso. E tipo assim, tu falou de intimidade. É impossível uma pessoa falar de Cristo, pô, e ela não tem uma intimidade com Deus. Com certeza. Porque, tipo, não gera vida. Ela não gera vida. Tipo, como é que eu vou falar de Cristo se eu não tenho intimidade com Ele? Se eu não tenho... Se Aquela paixão, né? Aquela paixão do secreto, eu tiro de lá e passo pra alguém, pô, quando eu falo. Exatamente. Entendeu? Não sei se já aconteceu algumas vezes comigo, não todas. De às vezes a gente tá falando aqui, orando por alguém no evangelismo da rua. E, cara, eu começo a chorar. Por quê? Porque, cara, a gente tem uma intimidade com Cristo, a gente precisa disso todo dia. É. Pra que a pessoa seja tocada. E aconteceu isso num desses evangelismos que a gente foi. Eu tava com os irmãos aqui, acho que era Shaik Tcherim. A gente tava lá. E aí eu conheci ele já. A gente tava lá e tal, eu orei por ele. Eu abracei ele e eu senti um amor tão grande de Jesus por aquele menino que eu comecei a chorar. E ele até achou estranho, né? Porque o ambiente não era propício para aquilo. Só que Jesus, ele tá em todo lugar. Então eu acredito muito nisso. E às vezes, né, nem preciso falar. É Só da verdade. pessoa olhar pra gente, diz, caramba, É pô, isso tá aí. muito diferente. É aquela parada que choca, né? Exatamente. É. O que te transformou, o que fez tu ficar assim. É isso aí. Sim. Sabe? Como tu tem essas palavras tão Sim. cheias, sabe? Sim. Que E, transforma. e aí, voltando ao que o pastor falou da mulher samaritana, imagina o pessoal daquela cidade Exato. vendo ela Doido, falando né, de gente? Jesus, né? Pois é, cara. É um espanto. Até porque a vida daquela... Todo mundo conhecia aquela mulher, né? Exatamente. Todo mundo conhecia e eu acredito que a forma como ela passou, o Jesus... Cara, a forma como ela passou, eu acredito que, cara, entusiasmou aquela turma toda e Exatamente. tal. Exatamente. A forma como ela passou, porque de fato é isso que acontece. Porque, cara, é impossível a gente falar de um Jesus que a gente recebeu, esse Jesus que a gente fala, né? E a Sim. gente não consegue transmitir esse Jesus. Exatamente. É impossível. Não sei se vocês já assistiram o 7º capítulo de The Chosen. Assista o The Cara, Chosen. Quando aquela mulher chega no poço, ela não chega alegre, ela chega triste. Ela chega triste. Então, quem conhecia ela já tava no 5º marido. Sim. Sim. Quando ela chega na cidade alegre, automaticamente a galera pega um espanto. Exatamente. Poxa, essa mulher tem 5 maridos, tá com a vida toda nojenta. E ela chega alegre, então ela viu algum... Sim. Algo Ela viu, fenomenal. ela viu o Messias. Meu Deus. Ela viu o Messias, então vamos lá. e Pois tal. é. É isso. E aí, eu quero falar uma coisa sobre Complementar. o que tu falou, que tu disse que quando tu abraçou o menino, tu sentiu o amor de Jesus por Sim, ele, né? sim. Isso aí é muito importante, porque a gente não leva o nosso amor, gente, nosso amor não presta. A gente tem É, que levar isso o aí, amor de é isso aí. Jesus, né? É isso aí. O amor de Jesus, o amor perfeito, o amor que não julga, o amor que não vê pela isso aí, aparência. É isso aí. Isso aí. Entendeu? Mas, galera, assim, a gente já falou muita coisa. Já nesse pouco tempo a gente já falou um monte de coisa bacana. Mas eu queria saber de vocês uma coisa. Como é que o evangelho chegou até vocês? Como é que foi esse negócio? Como é que vocês conheceram Jesus? Como foi que esse evangelho Salvador chegou até vocês? Começa aí, vai lá, Marquinhos, começa por ti. Nossa, eu costumo dizer que eu nasci em um berço cristão. Sim. Eu tô representando aqui a galera que já nasceu já. É nóis. Eu nasci em um berço cristão, meu pai sempre teve na igreja, minha mãe também. Mas outro dia, eu fui parar pra pensar que eu senti, tipo assim, eu nunca parei pra pensar que eu devia ter uma Bíblia. Entende? Eu parei pra pensar, caramba, pô, agora eu tô pensando aqui, rapaz, tem uma Bíblia. E eu nasci na igreja. E nunca tinha me preocupado de ter uma Bíblia. E esse evangelho de eu me preocupar de ter uma Bíblia, de falar de Cristo, chegou até mim através do meu amigo. Foi de um amigo que ele veio, Pablo, acho que ele tá aí me escutando. Quem foi ele? Pablo Luiz. Sim. Ele veio pra igreja, ainda viu mais 3 vezes, só que aí não gostei muito. Assim, rapaz, não venho mais. Mas chegou um Ajos, rapaz, que me pegou de jeito. Agarrou. Eu fiquei, A Jesus, eu não lapada. posso Arrastei. chorar aqui. Não posso chorar pé de Pablo aí. Eu nunca tinha chorado assim no meio Sim. de gente. Rapaz, não vou chorar aqui não. Eu disse, rapaz. Chegou domingo, pegou de novo. Aí no outro domingo que eu fui e me reconciliei. Mas como chegou verdadeiramente, assim, que me trouxe para o evangelho, foi pelo meu amigo, Pablo. O Pablo. Uhum. E Marquinhos, então quer dizer que tu nasceu em um lar cristão e que
quando tu, de fato, assim, tu percebeu, né, que tu tinha uma Bíblia e isso te marcou, cara? Marcou. Isso te marcou que tu nasceu e tipo, tu passou tanto tempo... Entrei em ministério, saí de ministério. E depois que eu parava pra pensar, caramba, eu precisava de uma Bíblia. Mas, cara, me diz aqui uma coisa. Qual foi o ponto? Qual foi o ponto que, tipo assim, que tu caiu em si? Qual foi o momento, assim, que aconteceu de fato? Porque, tipo, eu acredito que tu já tinha ouvido falar de Jesus, como o próprio tá falando, né? Você já tinha participado de vários ministérios, mas você nunca se tinha percebido que, tipo, que você tinha uma Bíblia, no caso. Uma coisa tipo assim, que pra gente, que é essencial. Não é? Qual foi o ponto, assim? O que foi que aconteceu de fato? Foi, como eu já falei, quando eu realmente fiquei dependente de Cristo. Realmente, eu já tinha lido antes. Quando eu comecei as pessoas, tá aí a influência das pessoas cristãs. Quando eu leio Pablo, leio na Bíblia, se devocionando, eu parei e disse assim, caramba, eu tenho uma Bíblia, pô. Pro senhor ver que eu já tinha comprado a Bíblia. Sim. Tava no plástico tudo lá há dias, lá em casa. Eu disse, caramba, pô, eu tenho uma Bíblia e não peguei pra ler, sabe? Sim. Mas quando eu peguei pra ler e comecei, foi quando Deus começou a falar comigo, quando o Lohan foi batizado. Eu disse assim, caramba, aí eu comecei a cair na real. De tipo, eu preciso de Cristo. Cair na real que eu tinha uma Bíblia em casa. E assim foi gerando. Em nome de Jesus. Vai ser massa. Incrível. E contigo, Gigi, como foi que o Evangelho chegou até o Miguel Arcanjo? Cara, Cadê as asas, Gigi? Cara, eu lembro de uma situação que eu passei muito feia assim mesmo. E lá em casa, eu sempre falo quando eu vou pregar isso, às vezes. Lá em casa não tava legal. E a gente vive um pecadão e tal. E eu assisti um dia, eu assisti o programa daqui da igreja, que era na época da tenda. Sim. E aí eu vi o pastor pregando. E tipo, eu não gostava de crer e tal, aquela história toda. E aí, quando eu vi o pastor pregando, eu vi algo diferente daquele cara. Muito diferente mesmo. Rapaz, esse pastor, ele é um pouco diferente e tal. Eu disse, vou visitar essa igreja. No dia que eu convidei um parceiro meu, a gente tinha acabado de se falar, acho que fazia uns 30 minutos. Sim. Ó, eu vou tomar banho e tal, vou me arrumar, beleza. Liguei pra ele, nada. Eu disse, rapaz, eu vou pegar uma táxi aqui e vou pra igreja, sozinho. E aí, o meu contato foi através do programa da igreja. Quando eu chego na igreja, Fernando Pizzera tava pregando esse dia, e aí tinha um vídeo lá sobre o inferno. Eu lembro que eu chorei muito. Chorei muito mesmo, muito. O medo até com vergonha, até baixei a cabeça. Sim. E tal. Diferente de Marquinhos. Marquinhos ficou com vergonha. Tu já. E aí, beleza, aí eu voltei no outro domingo, e aí eu converti. Mas o que me tocou, cara, tipo, no dia que eu converti, eu disse, cara, eu vou lá. Porque eu não sei se eu vou firmar, mas eu vou tentar. E aí, o que me tocou foi Toledo. Toledo cuidou tão bem de mim, cara. Tô te dizendo. Cara, isso aí eu não vou esquecer nunca. Eu vou ficar velho e não vou esquecer disso aí. Porque a importância do discipulado. É isso aí. Né? E Toledo investiu dinheiro na minha vida. Investiu dinheiro. Me levava pro monte, falava da Bíblia, a gente conversava sobre a Bíblia. Eu lembro que a primeira cela Riva tava lá. Sim. Dando estudo. Depois da Deco chegou. Isso aí não sai da minha cabeça. Então, o meu contato foi através do programa da igreja. Né? Sim. Que a mídia é muito importante nisso também, cara. Hoje e contigo, Isabela, como foi? Rapaz, comigo, a minha história não é muito diferente de Marquinhos, né? Eu nasci em um lar cristão, mas eu lembro que agora há pouco o Marquinhos falou sobre quando a gente começa, o evangelho chega até a gente quando a gente começa a entender, né? E quando a gente nasce em um lar cristão, a gente tem um momento que a gente começa a entender e a gente tem que decidir. Ou a gente sai ou a gente fica, né? Sim. Porque fica algo muito comum no nosso cotidiano, né? Vai pra igreja, não sei o quê, aquela história toda. E aí, o que acontece? Teve um tempo da minha vida, eu acho que acredito que eu tinha uns 11, 12 anos mais ou menos, eu não queria mais ir pra igreja, né? Se revoltou. Me revoltei, fiquei rebelde.
E aí, com isso, o papai começou a me obrigar a ir pra igreja, né? Sim. Me obrigar, eu obrigada. Eu lembro, teve até um dia, meu Deus, foi muito engraçado. Ele tava lá na garagem, assim, indo pra igreja. E eu não tava arrumada, né? Tava dando horário. Eu disse, papai, eu não vou pra igreja. Ele, como é que é? Tu vai sim. Aí eu disse, não, eu não vou. Jesus não me obrigou a ouvir a palavra dele. Você vai me obrigar a ir pra igreja? Vai, muito. E aí, além dos meus pais nesse tempo, gente, eu já agradeço tanto aí a igreja, obrigada. Tão bom. Porque era no dia que Deus mais falava comigo, né? E aí, teve também, lá pros meus 14, 13 anos, eu comecei a ser discipulada, né? Sim. Por uma amiga muito preciosa da minha vida, Maena. Te amo, gata. E aí... Tu vai TV. E aí, ela começou a me discipular. E através dela, foi quando eu realmente entendi a mensagem do Evangelho, né? A questão de você entender o sacrifício de Cristo. Porque o filme Paixão de Cristo, todo mundo assistia, todo mundo se acabava de chorar. E eu disse, cara, por que eu não choro assistindo isso? Né? E aí eu comecei a me conformar e eu coloquei isso em oração, né? Eu disse, Senhor, eu quero entender o que o Senhor fez por mim. Né? Porque eu tô aqui, mas eu não tô entendendo nadinha. Sim. E aí foi que eu comecei a entender, né? Comecei a ver, né? Eu acho que naquele momento meus olhos espirituais abriram e eu comecei a ver o quão é grande e maravilhoso o amor de Deus, né? Amém. É isso. Então, gente, ouvindo vocês, o relato de vocês, eu acredito que não é nem necessário fazer essa próxima pergunta aqui, até porque vocês já falaram tudo. Tava ligado a como as pessoas influenciaram vocês, de que forma elas influenciaram. Mas só que vocês já falaram, vocês já responderam a pergunta. E aqui eu observei uma coisa muito importante no relato de vocês, todos vocês. A importância do evangelismo relacional. Sim. O evangelismo relacional, vocês falaram aqui de uma forma assim que, cara, expôs tudo isso aí. E Jejeu, ele falou uma coisa interessante, ele falou sobre Toledo. E o evangelismo relacional, ele é tão importante porque, cara, Toledo, ele veio quando eu vim. Quando eu converti, Toledo converteu. A gente era parceiro do mundo e tal. E eu converti e logo em seguida Toledo veio e converteu. E aí, ele não ganhou Jejeu, mas ele cuidou de Jejeu. E aqui Marquinho tá aqui, é discípulo de Jejeu. Ou seja, o evangelismo relacional aqui é uma ferramenta importantíssima. Sim, então, cara, a gente precisa de fato ter contato com as pessoas. Sim. Porque o que vocês falaram aqui, tipo, para mostrar para as pessoas que estão acompanhando a gente, e talvez vão acompanhar depois no canal, a importância disso. A importância de permanecer, daquilo que Isabela falou, disso que Marquinho ele acabou de falar. Cara, e pessoas, cara, não é falando que o homem não está no centro de nada, mas pessoas dependem do teu posicionamento hoje. Exatamente. Pessoas futuras que talvez você não conhece. Eu não conheci Marquinho, não conheci Isabela, muito menos GG eu não conhecia. E hoje a gente está aqui todo mundo junto. Sim. Por conta de uma atitude. Jesus, ele está aqui, ele sempre está aqui falando em nosso coração de alguma forma, sim, sinalizando de alguma forma, e o que nós precisamos fazer é apenas perceber esse evangelho. Deixa eu só falar um negócio aqui. Quando o Ágio era no hall de entrada, sim, e aí no final do culto, acho que tu tava comigo. Sim. O pastor chegou, rapaz, tem um rapaz na igreja que ele me procurou, quer participar e tal. E era Pablo. Sim. Tu falou de Marquinhos. Sim. Não é pra me glorificar, não, mas, tipo, uma visita que a gente fez, cara, pra Pablo, Pablo, o que ganhou? Pablo Luiz, isso. Sim. Foi eu e Lucas Cerejo. A gente foi lá só visitar ele. Sim. Cara, se tu conversasse com o Pablo, rapaz, o cara... Tu faz que ano? 8º. Tá ouvindo, Pablo? O cara totalmente, não sei se ele tá assistindo, totalmente com vergonha, pô. Só com 1 mês, 2 meses depois, Pablo tava levando a galera dele toda pra igreja. Exatamente. Tipo, glória a Deus por isso, porque tipo, poxa, uma visita, pô. Exatamente. Uma visita. Sim. Fez toda a diferença. E cara, se tu for observar, eu não sei se tu lembra, se esse Luquinha também vai lembrar, de um culto que teve, que
a gente chamou o Pablo na frente, chamou o Pablo. Aí eu disse, Pablo, quem foi que ganhou para Jesus? E aí ele falou sobre o filho, como é o nome? Samuel, da irmã Joina. Ele falou sobre Samuel. Que Samuel tinha ganhado para Jesus. Sim. E aí eu disse, e Pablo, quem veio depois de ti aí? Aí veio uma turma. Foi até bem que no... Não foi do lado, bem que não lateral. Aí veio uma galera. Eu disse, aí eu fiquei, credo, senhor. Aí fiquei assim, porque a gente percebeu a importância desse negócio do evangelismo relacional. Porque, cara, se de fato, rapaz, a gente transmitir Jesus para as pessoas, cara, elas vão vir. Verdade. Porque elas vão ver a nossa transformação de fato. E não é preciso eu ser um evangelista espetacular. Não é preciso tanto isso. Até porque eu nunca fui um cara, tipo assim, de ser um cara que chega assim, ter essa facilidade, assim como tu tem, como o outro tem. Não fui, mas de fato, se a gente transmitir isso, cara, até as pessoas que não conhecem a gente, elas vão perceber o Cristo que existe em nossas vidas. É isso aí. E como o pastor tem falado, né? O pastor tem falado que o testemunho, ele não anula a mensagem do evangelho. Ele não anula. Então, não é só eu ficar também assim, mas eu preciso também anunciar. Sim. Eu preciso anunciar essa mensagem, porque essa mensagem me salvou. Essa mensagem salvou a minha vida. E pegando um gancho no que Gigi falou, a gente vê a importância do discipulado, né? Dentro da igreja. E aí imagina, tipo assim, eu era criança, né? Nessa questão, quando eu comecei a ser discipulada. Mas imagina as pessoas que às vezes estão uma vida dentro da igreja e não conheceram o evangelho de verdade. Então, a questão do evangelizar não é só para quem tá fora. Exatamente. Também é dentro. É isso aí. Entendeu? Também é dentro. E aí, outro ponto que eu queria falar, que Gegeu, ele foi discipulado. Foi discipulado, né? Então, às vezes, nesse cuidado, nessa questão, como o senhor disse, evangelismo relacional, da pessoa sentar, conversar, fazer uma visita, se importar verdadeiramente com a pessoa, ela está evangelizando ela, entendeu? Porque ela está levando o amor de Jesus. Jesus se importava realmente com as pessoas. É isso aí. Não era apenas para dizer, eu vou fazer isso só porque pastor Riva me disse. Sim. Só porque eu sou líder, então eu tenho que fazer isso. Não tem nada a ver. Entendeu? E tipo, a gente vê essa questão, olhando já biblicamente falando, a questão de quando Filipe ele foi alcançado. Filipe, o apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus. E aí Filipe foi e falou de Jesus para Natanael. E aí Natanael já veio. E assim vai. E esse é o evangelho relacional. Então, galera, já pegando esse gancho aqui, eu queria, tipo assim, que a gente falasse aqui, porque, tipo, a gente tá numa live aqui do Ágios, né? E tipo, vocês estão à frente de alguns tipos de evangelismo, que a gente chama de estratégia, né? Estratégia de evangelismo. E eu queria que vocês falassem um pouco dessas estratégias. Eu queria que começasse aqui com a Isabela. Isabela, ela tá mais à frente, né? Do evangelismo criativo. E aí eu queria, Isabela, que tu falasse um pouco sobre isso. Então, né, questão do evangelismo criativo. Na verdade, as pessoas chamam de evangelismo criativo tudo aquilo que vai, tipo, além do convencional, né? Sim. Por exemplo, o que é convencional? Você chegar, às vezes, numa praça, fazer um culto, chamar a galera, ir pra esse culto, ou então você sentar com a pessoa, conversar. Então, isso são coisas convencionais, entregar um panfleto, né? E o evangelismo criativo são outros meios que a gente usa, né? Sim. Por exemplo, Luquinha evangeliza através da mídia, né? É outro meio de evangelizar. Sim. E eu queria até, para começar assim, ler um texto que está lá em Êxodo 39. Menina crente, vocês não leram a Bíblia. Menina, vai ler agora. Que está lá em Êxodo 39, 24. Que diz assim: E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim a fio torcido. Ou seja, isso aqui é a instrução que Deus deu a Moisés como fazer a roupa. Ele disse para fazer romãs azuis. Vocês já viram alguma romã azul na vida de vocês? Eu não sei nem o que é romã. É uma fruta. Ela geralmente é vermelha. Então, bem aí a gente percebe que Deus, ele nos dá liberdade pra gente criar, pra gente inovar, pra gente fazer as coisas, né? É forte. E aí forte, José de Arimateia. Cara, ele é o criador, ele nos criou. Tipo, imagina o ser humano. O ser humano, ele é um ser tão complexo e Deus nos criou. Ou seja, ele
teve a criatividade de pensar, cara, eu vou fazer Marquinhos desse jeito. Imagine Deus me criando, cara, eu vou criar o Gordinho Missionário desse jeito. Usou muita criatividade pra criar esse rapazinho aqui, em Arcanjo. Continua, Isabela. Pois é. Então, ter essa liberdade, né? As pessoas precisam entender. Isso aqui também já entra em uma outra questão que daria outra live, né? Questão de secular e sagrado, né? Porque também se encaixa da questão da liberdade, criatividade e tudo mais. Mas aí e quais seriam esses outros meios que a gente poderia usar, né? A gente tem a dança, Sim. tem o teatro. E uma vez eu me lembro que eu evangelizei, num discipulado, no momento de discipulado, eu tinha falado assim, eu disse, cara, a gente precisa levar esse amor para as pessoas, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E eu me lembro que nesse tempo eu estava escrevendo muito, né, nos meus tempos a sós com Deus. E aí eu disse assim pra minha discipuladora, eu disse, cara, por que a gente não faz umas cartas? Sim. Por que a gente não faz umas cartas e de noite assim a gente começa a entregar na rua, colocar nas casas sem ninguém perceber, né? E aí a gente fez isso, a gente juntou uma galerinha da igreja. E aí a gente começou a fazer isso. E foi muito, muito bom, né? Muito bom, assim, porque nos tirou da zona de conforto, né? E naquele momento, eu tava pensando essa semana, tipo, naquele momento, desde aquele momento, Deus estava preparando para ser uma evangelista, né? Amém. E parando para pensar agora, eu disse, olha só, o que Deus faz na vida da gente, né? Pois é. E aí tem esses vários meios. Então, tipo, assim como existem várias formas de falar de Jesus, que é evangelizar, né? Tem muitas formas que você pode fazer. Gente, às vezes a gente abraça uma pessoa, a pessoa começa a chorar. Isso é oportunidade. Isso aí. Entendeu? Às vezes a gente dá um bom dia pra uma pessoa, a pessoa fica sem palavras, porque hoje em dia o povo tá tão ignorante, né? Tão mal educado. Às vezes a gente entra, vai no caixa do supermercado, não dá nem bom dia pra mulher, a gente dá bom dia pra mulher, entendeu? Isso é levar o amor de Jesus, a educação. Tá aí uma coisa, criança. Ô, Jesus, meu pai. Papai sempre me ensinou assim essas coisas, né? Você ser educado. Às vezes você passa na rua, aqui no interior tem muito isso, né? A gente passa na rua e não sei quem. Eu não sei quem. E fulano. Né? E eu me lembro que quando eu era criança, eu saía muito com minha avó. E todo mundo conhecia minha avó, então todo mundo conhecia, né? Sim. Aí quando eu comecei a crescer, as pessoas passavam por mim, eu não falava mais com ela, né? Não, esse fulano eu não vou falar. E aí eu lembro que teve um tempo que Deus começou a mexer isso comigo, né? Sim. E quando as pessoas passam assim na rua, seja ela quem for, boa noite, boa tarde, Isso aí. né? São meios de você evangelizar. O evangelho tá no mínimo de detalhes. Exatamente. É isso aí. É através da nossa vida, né? É isso aí, pai. Manifestação através da nossa vida. Exatamente. E agora, Gigi, eu queria que tu falasse um pouco daquilo que tu faz na equipe de evangelismo do Ágios. Tu tá à frente junto com a galera aí do Evangelismo Resgate, né? Isso aí. Que é um evangelismo mais, que a gente chama mais operacional, né? Que Isso. a gente vai para as ruas evangelizar, pregar o evangelho. A gente também vai a festas nesse período de carnaval. Foi A louco. gente Muito A bom. gente foi muito, né, nas festas aí. doido, E eu queria massa. que tu contasse um pouco pra gente sobre isso. Como tem sido, quais as experiências que tu tem tido. Cara, rapaz, eu acho muito bacana, porque, como eu falei no início, eu gosto muito quando as pessoas, elas são impactadas, né? Sim. E a gente tem uma equipe aqui muito top, cara. Orlando, uma galera boa mesmo, Shaik, né? Uma galera muito top. Cheiros bons aqui. Papai Ele não. Ai. Então, Meu Deus. cara, é muito. Ele não. Eu tô lembrando aqui, tu tava comigo essa hora, quando a gente. Logo na conferência do carnaval, que a gente tava lá na festa, bem na porta mesmo. E aí tinha um menino e uma menina, um moreninho. Eu disse, vamos orar por eles aqui. E aí a gente orou por eles. Sim. Uma simples oração, pô, naquela zoada toda. E quando eu voltei a usar o Instagram, eu vi lá a mensagem dele. Até te falei isso aí, Sim. né? E aí ele dizendo que quando a gente orou por ele sentiu Deus falando pra ele voltar, né? Pra presença de Deus e tal. Eu peguei o número dele no Zap. E aí o menino a gente tá conversando, né, com ele. Não deu dele vir no culto, mas a gente tá no processo. Mas já foi uma semente, cara. E fora outros testemunhos que a gente teve. E, cara, eu gosto muito disso porque
mesmo a gente sendo tão miserável pecador, cara, Deus tá nos usando. É isso aí. Né? Então, poxa, a gente podia ir pra uma lanchonete depois do culto, que não é errado. Sim. Comer e tal. E a gente saiu daqui do culto, pô, a conferência foi... Tu é louco, só aquela conferência ali foi muito top. Pô, pancada. E a gente seria muito egoísta se a gente fosse pra casa e tal. Mas Deus nos levou pra lá. E muita gente foi usada também por Deus, né? Acho que gente que nunca tinha ido pra lá. Sim, foi uma experiência interessante, até porque, tipo, novas pessoas que não tinham essa... nunca tinha ido, né? Nunca tinha ido evangelizar e tal, dessa forma. E aí, talvez até imaginavam, como o próprio falou no início, né? Pessoas, elas se chocavam, né? Tchau, por que vocês aqui, né? Aqui, o que vocês estão fazendo aqui? Elas pegavam um susto, entendeu? Mas, de fato, isso tem sido muito importante, Gil. Eu lembro, cara, tipo, teve um amigo nosso lá que a gente encontrou lá na festa, quando ele olhou, cara, ele só o abraço que a gente deu nele, ele começou a chorar lá, ele dizia, tô me arrepiando todinho aqui, aí. Massa, e aí, cara, tipo assim, não importa, eu acredito assim, que não importa o lugar, não importa o lugar, que Deus, a presença dele vai estar, e ele vai capturar, e a gente só precisa crer, cara. É isso aí. A gente precisa crer, e tipo, essa experiência de ir pra rua, de sair das quatro paredes, de fato nos tornar aquilo que o nosso pastor já prega há anos, de ser uma igreja fora do templo, e não só apenas de sair para evangelizar, mas de fato sair mesmo, não em todo lugar que a gente esteja. Eu lembro do texto que ele sempre prega sobre Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Isso. E há uns meses atrás eu até falei sobre isso em um culto, que quando o Espírito ele conduz o profeta a esse vale, aquele vale, a visão que Deus deu a Ezequiel era de uma cidade. Era uma cidade. E diz que o vale, o que significa um vale? O vale é um lugar onde dois exércitos eles se encontram para lutar, para batalhar. Porque, tipo, se a gente for ver no texto em que Davi e Golias eles estão lá, e a Bíblia diz que o exército de Israel ele estava no outeiro do monte, e o exército filisteu estava também lá. Eles estavam no pico, e entre essas duas montanhas existia algo chamado vale. Então Davi e Golias eles desceram ali para batalhar. Então isso o vale significa isso, é um lugar onde dois exércitos eles se encontram para batalhar. Então o que aconteceu ali foi que dois exércitos eles se encontraram ali, só que ali existia osso de pessoas que morreram. Então, e quando Deus ele leva o profeta àquele lugar, ele não está levando apenas tipo num lugar tipo de osso, não. Ele está levando num lugar onde existia a morte. Ele está levando o profeta em um ambiente onde não tinha vida, cara, e tinha morte. Ali só tinha morte. Então Deus ele conduziu o profeta ali. E o profeta simboliza a figura da igreja. Como a gente já ouviu muito nosso pastor pregar. É a figura da igreja. Então o que Deus ele tem soprado no teu coração, tem soprado no coração da galera de ir mesmo nas festas. É porque de fato, cara, e se a gente for ver o texto lá no final do texto de Ezequiel, o povo ele estava clamando, ele estava falando, a gente não tem mais esperança. Não tem mais jeito para nós. O povo de Israel ele estava tão morto que eles mesmos falavam. Eles não têm esperança. Então era uma cidade que clamava e falava que eles não tinham mais esperança. Então o Espírito conduziu o profeta para dizer que há esperança. Que há esperança. Sim. Então a forma de evangelismo nas ruas é porque de fato a gente sai da nossa bolha, a gente sai da nossa zona de conforto. E aí o profeta, o Espírito, ele nos conduz a gente falar desse amor. E, cara, e trazer vida no lugar onde existe morte. Isso tu falou, vai dar certinho aqui o que tu querendo falar. É muito importante, não só no evangelismo, mas na nossa vida. Sim. Por completo. A gente tá muito sensível à voz de Deus. Com certeza. Uma vez, uma conferência de carnaval também, eu tava indo pra casa, que nesse tempo eu namorava com o Kézia, deixei ele em casa e fui pra casa. E num determinado lugar,
eu ia dobrar o canto. E aí eu vi 2 amigos meus num canto bebendo. Sim. E aí Deus disse, volta. Aí eu disse, não é possível. Eu doido de sono. E aí eu voltei. Eu me imaginei tentando dormir, eu não indo lá. E aí eu fui lá um deles, falei de Jesus. Nem desci da moto que eu tava meio com medo, né? Deles estavam bebendo. E aí, beleza. No outro dia o menino veio pro culto. Veio de bike, deixou a bike dele lá na porta, na frente, e converteu. Isso aí. Então, cara, Deus vai falar com a gente, às vezes a gente anda de, sei lá, a gente precisa estar muito sensível à voz de Deus, muito. Porque é como o pastor fala, como tu já falou também. Um dia a gente vai ser cobrado por cada pessoa. Por tudo. A gente tem uma liberdade incrível no Brasil. É doido, senhor. Uma liberdade. Então, cara, a gente precisa falar. Precisa falar. Ah, mas isso aí não vai mudar. Mano, mudar é com Deus. O que a gente precisa fazer é pregar. Fala, acabou. Sim. O nosso papel é pregar, falar da mensagem. O papel de convencer é do Espírito, não é nosso. Então a gente não precisa ficar frustrado porque alguém, tipo, não converteu. Mas, cara, tipo assim, eu pegando só um gancho aqui pra gente já entrar na próxima parte, eu lembro que de uma vez eu não tava em um dia muito bacana. Eu não podia estar, né? Minha esposa tinha acabado de fazer uma cirurgia. Na verdade, ela fez 3, porque teve algumas complicações. Aí ela voltou, foi na sala 3 vezes. E aí eu fui visitar ela. A gente tava na época lá no INCA, no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Quando eu tava vindo de lá, quebrado, eu tava quebrado, destruído, triste, já tinha chorado. E aí o que aconteceu? Eu dentro do ônibus, aí eu olhei uma vaga, olhei para um lado assim, só tinha um local, tinha um cara todo tatuadozão assim, o braço, ele com uma latinha de cerveja. E aí eu sentei do lado desse cara. E a menina que tava comigo, Flávia, ela até disse assim, toma cuidado, guarda teu celular e tal, porque aqui é muito perigoso. Então aí eu fiquei triste aqui, fiquei de cabeça baixa, Gigeu. E aí, cara, tu não acredita o que aconteceu. Você não acredita o que aconteceu. O Espírito Santo falou comigo nessa hora lá. O Espírito Santo falou comigo. Fala do meu amor pra esse cara. E aí eu disse, égua, pá. Égua, pastor. Égua, Senhor. Como é que eu vou falar do Senhor pra esse cara se eu tô precisando ouvir algum profeta vir aqui falar pra mim, esse que eu te digo, vai ficar tudo bem. Eu não tinha estrutura emocional pra me falar pra aquele cara, não tinha estrutura emocional. Mas eu sei que aquilo ficou na minha mente e teve um momento que eu esperei o momento certo pra me falar. E aí quando ele falou alguma coisa lá e a gente começou a conversar. E aí ele deu a liberdade e aí eu comecei a falar de Jesus pra ele lá naquele lugar. E aí ele já perto lá dele descer, do local onde ele desceu, ele disse assim pra mim, cara, eu percebi que tinha alguma coisa diferente contigo. Eu digo, como assim? Porque quando tu sentou aqui eu percebi isso. Tinha alguma coisa diferente contigo. Eu perdi a vontade de beber a cerveja, joguei o latão fora. Aí ele disse, tu não percebeu. Mas quando tu sentou, eu senti essa vontade. E aí ele disse, cara, tudo que tu tá me falando aqui, cara, eu tô saindo do presídio. Eu tô saindo do presídio agora. E quando eu saí, o carcereiro, ele começou a falar de Jesus pra mim. Ele começou a falar que Jesus tinha um propósito na minha vida e tal, aquele negócio todo. E ele começou e da forma que tu falou aqui, só veio mesmo para confirmar aquilo que ele tinha falado para mim quando eu saí, para me mudar de vida e tal, que Jesus tinha um plano e tal, aquele negócio todo. E aí, cara, eu fiquei impactado esse dia porque, cara, eu tava destruído. Eu tava acabado. Mas, cara, se eu não tivesse falado, não tivesse ouvido a voz e obedecido a voz do Senhor, meu Deus, eu acho que, cara, a gente precisa. Sim. A gente precisa falar de Jesus. A gente não precisa ser chato. Mas a gente precisa ouvir e obedecer. Se o profeta, se Ezequiel não tivesse ouvido e obedecido, aquele exército não tinha se levantado. Não tinha. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. E nesse texto, cara, é interessante. Repete a palavra ouvir a mensagem. Ele repete 3 vezes. Ele ouviu a mensagem. E o que ele pregou? Ele falou a mensagem. Aquilo que ele ouviu, ele pregou. Aquilo que ele ouviu do Senhor,
ele pregou. Então, cara, o que a gente precisa falar é aquilo que a gente já ouviu. Sim. Aquilo que a gente já viu e ouviu para as pessoas. Né? E experimentou. Exatamente. É isso que a gente precisa falar para as pessoas. Marquinhos, eu queria que tu falasse um pouco agora, cara, sobre evangelismo nas escolas. Pastor, antes de tudo, puxar pra esse assunto aí, eu queria só botar uma coisa aqui que veio na minha cabeça. Que, tipo assim, às vezes Deus nos usa, às vezes não, acho que metade do tempo de tudo, que Deus nos usa porque a gente se levanta. Mesmo miserável, mesmo pecador, a gente se levanta. Sabe por que o Gigi foi lá, voltou lá, porque ele se levantou e disse, não, vou voltar ali. Acontece muito comigo. Jesus dizia, ora para aquela pessoa ali, eita, Jesus. Ele No obedeceu, Uber, né? Naquela hora que tu falou do Uber lá no culto, Sim, esse sim. credo, Deus falando aí, que eu já andei muito de Uber, pastor, e Deus dizia, ora por ele. Fala pra ele só que eu não conseguia. Entende? Mas tá aí também a importância de obedecer. Além de a gente ser sensível à voz de Cristo, é obedecer essa voz. Isso aí. Entendeu? É isso aí. Porque mesmo eu tendo, por exemplo, um mês de convertido, Deus vai falar comigo. Sim. Vai dizer, Marquinhos, Sim. faz isso. Gigeu, faz isso. E tá no nosso papel obedecer. Sim. Entendeu? E agora sobre as escolas. Fala aí, cara, o que tá queimando no teu coração? Marquinhos, ele tem um projeto. Esse projeto ainda tá em construção. Amém. E isso tem queimado o coração dele já há algum tempo. E aí ele vai compartilhar. Isso é um projeto novo que ainda não tá Fresquinho. Tá fresquinho ainda. Ainda não tá acontecendo, mas é um projeto que Deus está gerando no coração dele e ele quer Isso compartilhar um pouco. A gente trouxe isso para a pauta porque a gente tem entendido muito que Deus ele quer fazer algo nas escolas. A gente vê que muita coisa tem acontecido nas escolas. Tem ideologias têm sido implantadas, né, em faculdades, até mesmo nas escolas, e nossos adolescentes, nossos jovens, eles têm sido bombardeados, né? Então, a gente quer, através desse projeto, levar Jesus às pessoas nas escolas. E eu, Marquinhos, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso aí. Pastor, desde o ano passado, isso queimou no meu coração, assim, do nada, de repente, eu tava no meu Instagram, vi... É bom quando é de repente. De repente, eu tava no meu Instagram, vi, assim, caramba, pô. Pastor, eu tenho 20 anos. Não parece. Eu tenho 20 anos. E eu me olho hoje, eu paro e penso, rapaz, eu sou tão jovem. O que eu vou falar pra essa galera? Aí Deus para e diz, Marquinhos, há 2 anos atrás tu tava no lugar deles. Tu tava ali sendo influenciado. Há 2 anos tu tava ali sendo... Tua mente sendo revirada do avesso. Entende? E quando eu paro pra pensar nisso, no acampe mesmo, pastor, Deus falou ali, me sacudiu. Disse, vai. Sobre paternidade mesmo, eu ouvia as pessoas chorando e dizia, Deus, como eu vou levar uma mensagem de paternidade, sendo que eu não tenho problema de paternidade, sendo que eu não tenho problema com isso. Aí ele veio e falou, tu não tá indo sozinho. Tu não tá indo sozinho. Eu vou levantar pessoas pra ir contigo. E vendo aquelas pessoas chorando ali, eu via que elas tinham oportunidade de receber o perdão de Cristo, de sabe, pastor, tipo, momento, sabe, de chorar mesmo com pessoas. E tocava muito o meu coração, as escolas estão sofrendo por isso. Quando pastor Paulo fala que nós seremos testemunhas, esse testemunho iria até os confins da terra, a gente vê os confins da terra como, tipo, lá no Egito. Lá distante. Pinheiro. A gente vê os confins da terra como lá na China e tal, mas às vezes esse confins da terra... É outro lado da tua rua. Isso. Às vezes os confins da terra é lá Isso é nas forte. é lá nos hospitais, é nas nossas casas, é numa casa de um parente. E toda vez que eu paro pra me olhar pras escolas e eu vejo às vezes meus amigos mesmo sendo influenciados dentro da escola, meu coração começa tipo quebrar tudinho, pastor. Porque tipo, cara, eu fui transformado. Por que eles não podem ser É transformados? isso aí. Marquinhos, na mensagem da conferência Igreja Fora do Templo, eu lembro que o pastor, ele estava... Na verdade, não foi nada da conferência, foi sobre
essa mensagem que ele tem pregado sobre escatologia, que ele começou a pregar. Eu lembro que quando ele falou que ele estava comentando dentro da casa dele lá, com a pastora, com o menino lá, ele disse, aí ele falou ao que Pedro tinha falado. Ele disse, papai, eu preciso falar para meus amigos na escola sobre isso. Sim. Então eu acredito, Marquinhos, que isso que Deus tem gerado no teu coração, no coração de Karen e de outras pessoas, é justamente isso, cara. Essa revolta, eu vou dizer assim, essa De revolta apressar, né? De apressar, então, a volta do Senhor, então, de comunicar essa mensagem. Cara, e a gente percebeu, até mesmo no nosso culto. Nosso culto aí deu 200 pessoas. 200 pessoas no culto passado. E a gente percebeu, o que a gente percebeu aqui, como foi, Gil? Começou as aulas. Ou seja, a Marquinhos foi para a escola e ele falou sobre o nosso culto na escola. E ele trouxe uma galera. Então, meu irmão, a gente vai invadir as escolas. Escuta o que eu tô dizendo pra vocês. Nós vamos invadir as escolas. Vamos pra cima! Nos aguardem, nos aguardem. Vamos pra cima. Então é isso aí. É isso aí, pastor. Ágios itinerantes. O bonde do pastor, Ágios. se a gente for parar pra ver, existem outras pessoas se levantando. Sim. Outras pessoas que estão se levantando assim. Eu olhei hoje de manhã, no meu Instagram, uma galera, pastor, chapada na escola. Assim, não eram pessoas de fora da escola, eram as pessoas dentro da escola. Jovens da escola, chapando dentro, e eu fiquei assim, caramba, louco. Aí eu parei pra pensar, rapaz, se a galera da escola não tá fazendo dentro da escola, eu vou fazer. Porque eu já tive no papéis dele. São jovens, pastor. São tipo como chama aquele negócio do computador? Que armazena dados. HD? Tipo um HD. Só vai armazenando dados. Armazenando. Sendo influenciado. Exatamente. E existem... tenho certeza que precisam pessoas pra ir lá e começar a deletar. Sim. Começar a deletar isso. Aí. Massa. É isso aí, cara. Massa. É forte. Porque, pastor, massa demais. Existem forte muitos demais. jovens, pastor, lá dentro. Eu mesmo, dentro da escola antes, tinha um amigo que era cristão. Aí ele falava, Marquinho, vamos fazer isso. Eu disse assim, não, pô. O pessoal vê que eu fugia. Eu fugia, pastor. Eu dizia assim, não, pô, eu não posso. Eu não sei se era por vergonha, era uma coisa que... Mas sempre me incomodava. Eu não conseguia... O pessoal vê, eu ia pra festa, eu não conseguia beber. Sim. Eu não conseguia ficar lá e dizer, Johanna, dizer pra minha irmã. Tomara que ela esteja assistindo aí. Johanna, vamos pra casa. Não consigo. Mamãe ligava, eu ficava preocupado com ela. Disse, não, vamos pra casa. Não consigo. Porque, pastor, o Cristo já me incomodava aí. Entende? E existem pessoas que estão confusas lá dentro. Sim. Confusas. E muitos jovens, muita geração, que talvez dele vem muita geração. E Marquinhos, a gente tava até conversando, né? Sábado, depois do culto. Sobre a gente fazer workshop, né? Fazer um workshop sobre evangelismo nas escolas. Por quê? Porque o que a gente quer? A gente quer ensinar a nossa galera a ir pra escola e influenciar na escola. Isso aí. A influenciar lá dentro. Porque talvez eu, tipo, às vezes eu não tenho tanto tempo. Por conta do serviço e tal, outras coisas, não tem tanto tempo. Mas se a gente ensinar, Gigi, a gente se pega uma galera, como ele tá falando, e a gente ensinar a eles ir lá pra dentro. Eles estão lá, só. Exatamente. Eles estão lá e eles vão lá pregar o evangelho. Não sei de que forma a gente vai ver, mas eles vão estar lá. A Bíblia fala sobre o exemplo do fermento. Sim. Que um pouco de fermento na massa, ele leveda toda a massa. Então a gente precisa crer. Se a gente não crer, cara, as coisas não vão acontecer. A gente precisa crer. No terceiro ano, acho que foi no terceiro ano, já não tô lembrado se foi no segundo ou terceiro. Tinha uma galera de uma igreja aqui em Pinheiro que fazia isso lá. A galera juntava e levava violão e tal, cantava, e alguém pregava na hora do intervalo. Era 30 minutos lá na Anchieta. E aí, a partir dali eu também fui sendo tocado por Deus ali, cara. E tipo, tinha uma galera que tava chapada mesmo, chapada aí, sem vergonha nenhuma. Isso aí. E começou a cair muita gente endemoniada na escola. Muita gente endemoniada mesmo. Mas a partir dali também foi me tocando aquilo ali também. É uma semente, pô. Sim. Uma semente, a semente tem que ser lançada. E outra coisa assim, mas é isso mesmo, Gil. E outra coisa, cara, outro dia eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado com uma coisa. Um amigo nosso aqui, ele é professor e ele falou uma coisa pra mim que eu fiquei assim.
é que a maioria das vezes os piores alunos são os crentes. Os piores alunos são os cristãos. Ou seja, cara, isso tá errado. Sim. Isso precisa mudar, Juju. Porque Sim. se de fato eu recebi esse Cristo e esse Cristo ele mudou a minha vida, mano. Então, como é que eu vou ser o pior? Não tem isso, é contraditório. Então, se esse Cristo maravilhoso que eu recebi, eu preciso, não é querer dizer que agora eu vou ser o melhor que todo mundo, não, mas eu preciso ser pelo menos o segundo. Sim. Mas ser o pior, cara. O pior, não Sim. pode. Isso tá errado. Então é isso aí que a gente quer, a gente que tá pensando, tá bolando esse negócio, essa ideia, pra gente ensinar isso pra galera. Sim. De como ele se comportar, de como ele se movimentar, de como ele se criar expressar. A convicção, né? Exatamente. Sou crente, é isso e que eu vou fazer. Ponto, cara. Eu me lembro que na escola eu tinha uma professora de filosofia. Filosofia, ai, criança. Ai, meu Deus. Isso eu estava no ensino médio, né? Criança, ela sabe o que ela faz. Então, pra quem não tem fundamento, mexe a cabeça da pessoa todinha. Ela, tipo assim, às vezes, ela fazia a pergunta, aí tu respondia, sim, mas isso daí tá baseado em quê? Isso vai por onde? Quem te disse isso? A gente começa a se questionar, né? E eu me lembro que teve uma vez que eu vi uma cena com uma menina também, que era cristã da mesma sala que eu, né? E aí, isso aconteceu com ela, né? E aí, o que eu disse? Eu disse, cara, eu fui pro meu quarto. Eu disse, Senhor, eu não quero ser influenciada por essas coisas. Eu quero que, ao estudar, eu só veja o Senhor. Eu não quero ser influenciada. Isso aí. E foi isso que aconteceu. E eu me lembro que antes de eu ir para esse colégio, uma pessoa disse pra mim, Isabela, muitas pessoas que entram nesse colégio se desviam. Mas tu não vai te desviar. Tu não vai. E eu não fui. Isabela grande. Mas é isso aí. E aí, às vezes, eu paro assim e penso, cara, se eu pudesse voltar atrás. Porque eu sempre fui cristã, né? Sim. Então, tipo assim, se eu pudesse voltar atrás e ganhar a minha sala todinha. Mas eu te Meu digo agora, Deus. não pode voltar, mas tu pode cooperar com isso. Exatamente. Agora com a galera. É isso aí. É isso aí. Cara, se eu pudesse voltar atrás... Nós vamos pra cima. Incrível, porque eu estudei junto com o Marquinhos. Eu estudei junto com o Marquinhos. Você sabia? Sim, a gente estudou junto, acho que foi no quarta série, terceira, alguma coisa assim. E aí, a gente, esse ano, do nada, assim, aleatoriamente, os meninos criaram um grupo dessa turma. E a gente tá lá. Então, é um ambiente propício, entendeu? É isso aí. Show de bola. Então, meus amigos, agora a gente vai entrar para a última parte da nossa live. Se preparem. Rapaz. E aí, Juju? Bora. Bora pra cima. Ixi. Cara, essa última parte aqui, eu acredito assim que a gente já falou de muita coisa bacana, mas essa parte aqui vai ser uma parte assim que vai exigir muito da gente aqui. Tá preparado, Luquinha? Colocar o neurônio pra queimar. Eu vou fazer a pergunta aqui, aí vocês ficam à vontade para responder. A gente vai falar agora sobre o último avivamento. A gente vai falar aqui sobre a volta de Jesus. E eu queria saber de vocês como o evangelismo ele pode cooperar para isso. Como o evangelismo ele pode cooperar para a volta de Jesus. E aí vocês ficam à vontade para responder. Se vocês quiserem responder, Gegeu, fique à vontade para responder. Pastor, eu acho assim que quando a gente começar a entender que o evangelismo não é uma opção, mas sim uma missão que Jesus nos ordenou. Eu preciso disso aqui agora, isso. Credo! É doido, isso tu tá orando. Missão. Marquinhos, vai falar missão. É isso aí. Ai, meu Deus do Deus céu. é bom. Olha aí, ó. Conectado. Vocês estão no espírito. Glória a Deus. A gente vai começar a entender que é uma coisa que a gente tem que fazer. Isso aí. Não é tipo, não quero hoje. Deus nos deu uma ordem. Eu até abri aqui que tá lá em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulo por todas as nações. Eles não perguntam, vocês querem fazer? Não. Ele nos ordenou.
Quando a gente começar a entender que é uma ordem e não uma opção, a gente vai começar a fazer parte do grande avivamento. Exatamente. E um detalhe interessante é entender que isso não é só para quem tem o dom de evangelizar. Exatamente. Lá não diz, tu que é pastor, vai lá e evangeliza. Tu que é profeta, vai lá. Não, são todos. Quando a gente olha para o Velho Testamento e vê a questão do sacerdócio, o sacerdote era o mediador, né? Sim. Entre o povo e Deus. E eu vejo, a igreja é esse mediador hoje, né? Deus nos chamou para um reino de sacerdotes. Exatamente. Né? Então, nós somos esses mediadores, mensageiros que vão levar essa palavra. É isso aí. E uma coisa interessante que eu estudando esses versículos que falam sobre o ID, lá em Mateus diz, vão e façam discípulos, né? Nos últimos capítulos de cada evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus fala sobre o ir. E aí lá em Mateus 28, 19, ele diz, vão e façam discípulos. Em Marcos 16, 15, ele diz, vão, anunciem a mensagem do evangelho a todo mundo, mas só que ele cita os sinais, né? Expulsando demônios, curando enfermos. Sim. E em Lucas 24, 47, ele fala sobre questão de autoridade. Ele diz, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aí, se você for olhar Lucas, Marcos e Mateus de baixo para cima, Lucas fala de autoridade. Pra gente poder ir, a gente precisa ter autoridade. Você precisa permanecer até que você seja revestido de poder para você ir. Já em Marcos 16, 15, ele fala dos sinais. Quando a gente recebe esse poder, a gente manifesta esses sinais. Né? E é engraçado que ele diz que através desses sinais as pessoas começarão a crer em Jesus, né? No versículo 1. Isso é forte. E aí, em Mateus, façam discípulos. É uma ordem. Um vai puxando o outro. Você recebe a autoridade, você manifesta através dos sinais, através da sua vida. E depois você começa a fazer discípulos. Eu vou assistir essa live pra me aprender. Tu é louco, isso é bacana demais. Eu também tô assim, encantada. Tá doido, muito top, muito top. Cara, isso aqui é muito bom. Isabela, Marquinhos falou da missão, né? Que isso. Ele falou aqui. Quando eu falei sábado, quando Jesus está com o discípulo, e ele disse, olha, eu vou ter que morrer e tal. Ele ser espancado, cuspido. E aí Pedro chama ele à parte, né? E diz, não, Jesus, não vai não. Fica aqui com a gente e tal. Ele disse, não, Pedro. Sai daqui, capeta. Sai daqui. O que Jesus estava dizendo? Pedro, eu tenho uma missão. Eu vim para essa missão. E eu não posso. Eu não posso sair disso. Meu Deus. É a mesma coisa evangelismo, pô. A gente. Eu me considero um evangelista. Os caras tão crentes. A gente é evangelista. E, cara, é uma missão. Quando a gente entender. Eu acho que eu não entendi isso, mano. Não vou. Quando a gente entender isso. A gente precisa entender mais. Que é uma missão, pô. Eu não vou viver isso só quando tiver evangelismo marcado. É isso aí, entendeu? Vai ser algo diário, pô. Eu não sei se tu vai lembrar disso aqui. Isso bem que eu, mas a gente vim de São Luís, a gente foi fazer a prova da UEMA. Aí terminou, a gente veio embora e tal. Aí o pneu da moto furou. Aí a gente procurou o local lá, encontramos bem uma casa lá na frente, onde o cara. Rapaz, o GG ficou doido lá. A gente ficou. Senhor, bora evangelizar esse cara. Senhor, na minha cabeça, não passava nadinha disso. Eu tava injuriado com o pneu da moto furado, tirando 20 conto do bolso. E eu tava injuriado. Esse cara aqui olhou assim. Rapaz, senhor, isso é uma oportunidade de a gente evangelizar esse cara. Nunca ia passar na minha cabeça assim. Aí a gente foi lá, João falou por ele, falou Jesus lá, orou pelo cara. Rapaz, e é isso aí mesmo, gente. É isso aí, não tem hora, não tem tempo. A Bíblia fala pra gente pregar a tempo e fora de exatamente. tempo. A gente precisa pregar. Depende muito também, pastor, de nós. Quando a gente conhece. Eu mesmo, quando vejo algo novo na minha Bíblia, assim, até mando mensagem pra você. Eu fico com vontade de falar. Depende da nossa fome, sabe? Porque a gente começa a ser alimentado pela Bíblia, a gente começa a desejar falar isso pra alguém, dizer isso pra alguém, mostrar que está ansiando no peito, que pode ansiar por outras pessoas, entendeu? E aí, uma coisa interessante é que nessa ocasião bem aí, o pastor ele não pensou em que isso poderia ser uma oportunidade, mas Gigi pensou. Por quê? Às vezes, como eu estava falando, o evangelismo, ele não é
ele é para todos, algo para ser feito para todos, mas tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem o dom, né? Sim. 5 ministérios. Evangelista, pastor, profeta, mestre. Tá faltando mais um. Um mestre. Apóstolo, exatamente. E aí, é essa questão, né? E... Eu esqueci o que eu ia dizer, mas enfim. Tá falando sobre... Foi. Sobre evangelismo. Você tá falando sobre os 5. Sim. A pessoa ela tem uma facilidade. O evangelismo Sim. Ele tem aquele... Sim, pois é algo para percebe, todos. Né? Porém, a gente pode levar o evangelizar através dos outros. Tem gente que não está incluído nesses 5 ministérios. Verdade. E aí, vai fazer o quê? Ele não é nada? Não. Ele é o sacerdote. Entendeu? Somos todos sacerdotes. Então, levar essa mensagem, entendeu? Em tudo que você for fazer. Se a gente for olhar para Lutero lá atrás, Lutero, ele era mestre. Ele era doutor das escrituras. Ele se formou. Sim. Entendeu? E aí, o que acontece? Como ele evangelizou aquele lugar? Escrevendo, fazendo lá suas 95 teses, grudando lá na porta da igreja. Ou seja, ele evangelizou um lugar através do que Deus chamou ele para fazer. É isso aí. Entendeu? A questão de ser igreja fora do templo, que é da nossa igreja, às vezes você não vai ser um pastor, você não vai ter um chamado ministerial. Mas Deus te chamou para ser um empresário. É isso aí. Deus te chamou para, talvez, ser um diretor de uma escola. Deus te chamou para ser... Deixa eu ver uma coisa aqui bem inusitada. Um gari. Às vezes tá lá, varrendo o chão, a pessoa passa. Tu conhece Jesus? Isso aí, cara. Cara, Jesus é muito bom. É isso aí. É tudo que eu tenho, entendeu? E vai. Entendeu? Isso mesmo, Zé. Depende, pô. Galera, e é tipo como o assim, Marquinhos disse, depende do posicionamento. Eis-me aqui, né? Estou aqui. eu lembro de uma vez, a gente tá falando sobre como o evangelismo ele pode cooperar, né? E se a gente for olhar, cara, para Mateus 24, 14, Jesus ele tá falando lá aos seus discípulos sobre o fim, né? E ele diz que ele começa a falar acerca de vários sinais, né? Guerra, rumor de guerra, fome, peste, algumas coisas assim. Ele começa a relatar um monte de coisa. E aí ele chega, ele diz, mas ainda não é o fim. Mas ele diz assim, mas o evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, o anunciado de uma mensagem trará o fim. Apressa a vinda dele. Vai apressar a volta do Cristo. Eu vi uma vez numa live, não lembro quem foi. Eu vi numa live que o único sinal que a gente pode cooperar é anunciar esse evangelho do reino. Os outros sinais a gente não pode fazer nada, eles vão acontecer. Mas o único que eu e você a gente pode se incluir é no anunciar dessa mensagem. Anunciar a mensagem do reino. Então, cara, nós precisamos de fato, senhor. O evangelismo ele precisa acontecer, porque eu acredito até num... Tipo, a gente, olhando para a Bíblia, a gente percebe que vai acontecer isso. Vai acontecer um grande avivamento. Deus ele vai tocar a terra de uma forma absurda. E já que eu estou falando nisso aqui, e já até mesmo a próxima pergunta, eu quero falar para vocês. Você já pararam para pensar? Tipo assim, você já pararam para pensar tudo que está acontecendo no mundo, as loucuras que estão acontecendo, tanta coisa. E a gente tá falando de fome por Deus, de anunciar essa mensagem. E tipo assim, o cenário parece que tá todo armado. Tá tudo esquematizado. Você já parou para pensar que talvez essa geração agora, pode ser a última geração? A geração do fim? Você já parou para pensar sobre isso? Ou seja, a Bíblia, o que a Bíblia fala dessa última geração? A Bíblia fala que essa geração ela vai experimentar do maior avivamento de todos os tempos. Algo que nunca aconteceu vai acontecer. Essa geração vai experimentar desse poderoso avivamento. E, paralelo a isso, vai acontecer a maior perseguição de todos os tempos. Ou seja, essa geração ela vai ser impactada por 2 acontecimentos ao mesmo tempo. E o que eu queria perguntar para vocês é como essa geração
que talvez, a gente já viu falar muito sobre isso, a geração Nutella. Não é? A gente vê muito falar sobre isso. Então, como essa geração que eles dizem por aí, que é geração Nutella, como essa geração ela vai suportar e ter estrutura? O que a gente precisa fazer para ter estrutura, Gil? Para ter estrutura para isso, sabe? Para onde a gente precisa olhar? Eu sei que a gente precisa olhar para Cristo. O que vocês acreditam? Olhando para a Bíblia, o que vocês acreditam? Olhando para tudo assim, eu enxergo uma coisa. Eu até me empolguei isso. Eu enxergo uma coisa. A Thaís vai já colocar você. Como ter estruturas, né? A gente sabe que nosso firme fundamento é Deus. Nossa espada é a palavra. Sim. Eu acredito que todo mundo está percebendo, quem já é velho, quem já é mais ou menos, quem já é muito novo, que é um tempo onde a gente tem que buscar a Deus como nunca antes. Verdade. Sabe, a questão de você orar mais, de você buscar mais, conhecer mais a palavra. Eu não sei vocês, mas está me matando, entendeu? Tipo, tá me pressionando mesmo, porque eu tenho que fazer isso. E isso gera estrutura, né? Você buscar a Deus, conhecer a verdadeira face de Jesus. Sabe, você orar para Deus e dizer, Senhor, te revela a mim. Eu quero ver o Senhor do jeito que o Senhor é. Sem filtros, né? Porque às vezes a gente cresce e Deus conhece Jesus de uma maneira totalmente diferente. E lá em 2 Pedro 3, eu até abri aqui, diz assim, 3:11. Visto, portanto, que tudo ao seu redor está destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém... Cara, isso aqui é muito... Nós, porém, aguardamos com grande expectativa novos céus e nova terra que ele prometeu. Um mundo pleno de justiça. Tu é doido? Tu é doido isso aqui. Não preciso mais dizer nada. Riva, a Isabela falou uma parada agora, juntando os 4 evangelhos, que a respeito de ser revestido, né? Enquanto a igreja está sendo avivada, está experimentando do último avivamento, assim como ela está sendo tão tocada, ela vai ser muito perseguida. Sim. Né? Então, Deus vai dar estrutura para a gente suportar isso. Né? Então, eu entendo assim. Eu tô falando isso aí, eu até lembro daquele texto. Se não me engano, tá em Mateus. Não que a gente vai esperar a perseguição pra gente, entendeu? Sim, pra gente. É isso que ela falou que a gente precisa. Até porque a perseguição já tá acontecendo, pois né? Pois é, isso aí. E tipo, a gente olhando para aquele texto sobre a casa que foi edificada na areia e a casa que foi edificada sobre a rocha. A Bíblia fala que veio uma tempestade. Veio sobre uma casa? Não veio sobre as duas casas. Veio sobre as duas casas. Então, quem permaneceu em pé? A casa que foi fundamentada sobre a rocha. Então, mano, o que nós devemos também estar fundamentado na rocha, e a rocha é Jesus, a rocha é a palavra de Jesus, é a mensagem de Jesus. Então, precisamos estar fundamentado. E o detalhe, cara, é que a tempestade, ela veio sobre. E se tu vê, vocês já viram, imagens de uma casa que foi impactada? Arranca telhado, arranca reboco, arranca algumas coisas, destrói. Mas tem algumas casas que permanecem em pé. Sim. Elas permanecem em pé. Mesmo, tipo, a telha sendo a mesma arrancada, coisa passou pela outra, exatamente, elas permanecem em pé. Ou seja, cara, talvez vai até rachar, vai existir cicatriz em nossas vidas, nas nossas estruturas, mas... Tipo, se eu e vocês, a gente tiver fundamentado na rocha que é Jesus, a gente vai continuar firme. Então eu acredito que, cara, que essa geração, ela precisa isso aí, orar como nunca antes, ler a Bíblia como nunca antes e desejar Jesus como nunca antes. Exatamente. Porque, cara, os dias que nos esperam, eles vão ser terrível, mas glorioso ao mesmo tempo. E o que nos alegra é isso aqui que Isabela acabou de ler.
É olhar para um futuro e ver que o futuro ele é glorioso com Jesus. Se eu e vocês, a gente olhar para o futuro e a gente olhar o nosso futuro com Cristo, cara, o nosso presente, a gente vai viver de uma forma absurda aqui. A gente precisa olhar para o futuro, mas só que a gente precisa viver o presente. E o presente aqui, cara, é esse evangelho que a gente precisa viver. Isso aí. Pregar. E, cara, já tá chegando ao final, a gente já tá em 1h20 já. Caramba, de passou papo, voando. 1h20. E tipo, a gente tá chegando ao final da nossa live. Luquinha já deu sinal ali pra nós. Que a gente tá chegando ao fim. E a gente espera que toda a galera que tá aqui com a gente até agora tenha sido de fato abençoada. E eu queria só que você deixasse as considerações finais a galera. E aí eu vou para uma última pergunta aqui com um brother meu ali que tá ali atrás das câmeras. Hoje o homem vai aparecer aqui. É isso aí, papai. Eu queria, Marquinhos, que tu deixasse as tuas considerações finais aí. Na verdade eu vou deixar assim, tipo um conceito pra essa galera. Pra essa galera jovem. Olha pra câmera e diz. Qual é? Esse é bem aqui. Essa aí. Galera, tenham fome de Cristo. Busquem Cristo como nunca. Mesmo que seja difícil, mesmo que a preguiça venha, que eu sei que a preguiça Só Jesus. é uma preguiça só Cristo mesmo. E como fala no livro Evangelho com Fogo, se João fosse escrever hoje seria os últimos minutos das últimas horas. Então, meu conselho é orem mais, busquem mais, mesmo que a situação seja mesmo que amasse a gente, mas busquem, porque nós somos jovens e tem muito a aprender, muito a caminhar. Muito a queimar por ele. Exatamente. E é isso, galera. É isso aí. Deus abençoe. E galera, obrigado aí por estar até agora com a gente. De novo em Pinheiro. É uma honra estar mais uma vez Já aqui. rala. E assim, como o Marquinhos falou, é isso aí, a gente precisa... Tem dias que a gente não quer orar, eu não quero orar, tem dia que, meu Deus, Bíblia, meu Deus do céu. O cara quer ficar no Instagram, mas não quer ler a Bíblia. Né? Mas não desistam por nada, porque, como eu falei sábado aqui, a nossa família precisa de nós, cheio do Espírito Santo. Né? E se, ainda mais você que está assistindo, que é o único crente da sua casa, sua família precisa de você, seus vizinhos, nossa cidade precisa da gente cheio do Espírito Santo. Tamo junto. Exato. O que eu tenho a dizer é que, mais do que nunca, além de buscar a conhecer a Deus, de orar muito, busquem por santidade e por pureza, sabe? Deus, ele não vai buscar uma igreja idólatra, né? Que segue outros deuses, uma igreja que se prostitui com outras coisas, que se deixa influenciar. Deus quer uma igreja que eu ame com todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento, né? E que sirva somente a Ele. Então, busquem por santidade, busquem por essa vida de devoção em tudo que vocês fizerem. Que tudo na sua vida busque glorificar o nome do Senhor. E apresse a volta dele, manifestando esse amor que você Maranata, recebeu aos outros. Maranata. Hashtag Maranata. E agora, eu queria chamar o Brabo das Nações aqui. Gigeu aqui vai sair para dar lugar ao homem. Porque a última pergunta, a nossa última pergunta aqui vai ser com ele. Grande Luquinha, Lucas o Oliveira. Brabo! Salve, salve família! Pois é, galera. Então, eu queria encerrar esse momento aqui. A gente tava em um papo ontem, fera demais. E tipo, a gente conversou muito sobre um assunto. E, cara, a pessoa que eu acredito assim que tem mais respaldo para falar sobre esse assunto aqui entre nós é Luquinha. Então, por isso que eu chamei ele aqui, combinei com ele pra gente, para essa última pergunta, ser com ele. E tá tudo nesse mesmo contexto dos últimos dias, de viver esse último avivamento. Eu queria, Luquinha, que tu me respondesse uma coisa. Como que a mídia ela pode cooperar, cara, na propagação desse evangelho do reino?
como é que a mídia, assim, tipo, tu é o cara, como eu falei, tu é o cara que tem, tipo, mais respaldo pra falar sobre isso dentre a gente aí. Como é que a mídia, ela pode cooperar hoje? Riva, Gigio começou falando como ele se converteu, né? Sim. E eu não sabia dessa história. Ele falou que ele ouviu, na verdade ele viu uma palavra do pastor Ribinho. Eu acredito que seja que ele pare e pense 2 minutos. Sim. Entendeu? E bem aí tu já tira como é que a igreja tem que atuar nessas mídias. Sim. Muito, muito, muito. A gente nunca tinha ouvido falar sobre lives, entre aspas, né? A gente não tinha ouvido de uma forma tão expressiva falar sobre live como tá sendo falado agora. Sim. Tá passando até esse hype e tal, mas a gente ouve muito falar sobre isso. Tá começando a ouvir, graças à pandemia. Eu acredito que a pandemia foi boa por isso. Ela colocou as igrejas mais perto. Isso. Mais perto das pessoas. Sim. Porque tu pode dizer assim, mas a minha igreja é numa cidade pequena, todo mundo conhece, mas talvez ela não vai te ouvir. Sim. Mas eu acredito assim, Riva. Eu lembro que, eu usei esse exemplo. Toda segunda-feira eu ouvia David Leonardo nos meus status. Sim. Eu não particularmente não assistia, mas era de uma forma assim tão... Já chegava a ser até cansativo. Toda segunda-feira... David Leonardo. David Leonardo naqueles 30 segundos. E Tu é vai no engraçado story. que ele pegava aqueles trechos de 30 segundos e usava isso. É Se arrebentava. verdade. E meio que ele atraía pessoas, divulgava o nome dele, mas ele atraía pessoas. Pessoas eram tocadas, Sim. pessoas que talvez nunca ouviram uma palavra de Verdade. Deus, foram tocadas através dessas mensagens. Bem, aí tu tira a importância. Entendeu? Eu acredito assim, a Bíblia fala que em Mateus 24:14, que este evangelho será pregado a todas as nações e tal. E aí virá o fim. Só que se tu for parar a pensar, no versículo 11, se não me engano, 12, você pode ver aí depois, fala assim, que muitos falsos profetas se levantariam. Sim. Verdade. Eu acredito, cara, que não tem Claro que existe o pessoal, existe a forma que a gente possa dizer assim que eu posso ser influenciado diretamente com o pessoal aqui de Sim. Isabelle. Mas de uma forma mais maciça através das mídias sociais. Uma Sim. pessoa ela pode propagar uma mentira, ela Sim. pode propagar uma anátema. E isso ecoar sobre pessoas, Sim. e pessoas Sim. começaram a acreditar. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Porque eles se apropriaram de algumas coisas que a gente devia se apropriar. Sim. Entendeu? Que a gente As deixou. ferramentas, né? Sim. Entendeu? E o que acontece? Usando isso, ao favor do diabo, eles vão chegar a muitos, eles Sim. vão tocar muitos, vão alcançar muitas pessoas. Sim. E por que a igreja não pode Sim. usar isso? Entendeu? Engraçado que isso pega um pouco do que a gente estava falando agora há pouco sobre a diferença do secular e do sagrado. Sim. Cara, só existe um mundo e Deus está nele, em Exatamente. qualquer lugar. Não estou dizendo aqui que, óbvio, vamos colocar umas músicas. Tem certas músicas que não dá mesmo. Certas coisas que não cabem, né? Mas, tipo, às vezes, uma coisa que tá muito em alta agora, o TikTok. Eu não uso TikTok. Sim. Não uso. Mas tem muita gente ali que passa o Pode dia ser todo lá, alcançado. vendo, se poluindo com tanta coisa. E também tem cristãos lá que estão levando essa mensagem Exatamente. pra... Cara, E aí, Isabela, chega entra em uma lugares que às vezes a gente não chega. coisa- Então, um detalhe aqui muito interessante, onde a gente até conversou sobre isso. Tipo assim, antes eu até pensava assim, pra que eu vou tá gravando live? Pra que eu vou Sim, sim. tá querendo gravar podcast? Pra que eu quero tá fazendo stories? Cara, Pra ganhar seguidores. então aí eu pensava assim, eu olhava pra mim, isso, né? entendeu? É. E tipo, não vou fazer isso porque eu acho que eu vou querer me aparecer, aquele negócio todo. E eu ficava com isso. E sabe o que tá acontecendo? Isso que o diabo quer que eu pense assim, verdade. sabe por quê? Porque como tu tá falando, quando eu tô passando aqui no TikTok e gravo um vídeo, de repente entra qualquer besteira, qualquer bobagem. Mas de repente também, cara, tá passando aqui e entra um conteúdo legal. Tipo, o Luquinha falou de David Leonardo, entrava um conteúdo legal. E tipo, eu vou ouvir através daquilo ali, uma pessoa é tocada. Então, a gente, tipo, como a igreja do século XXI, a gente precisa de fato fazer conteúdo. E Riva, eu acredito assim, não que é uma verdade absoluta, Sim. longe de mim, mas eu acredito assim, Paulo, ele usou qual meio para pregar a palavra? As cartas. Sim. Ele
meio que ele andava no Era a ferramenta do dia a dia. Ferramentas. Não era o E evangelho. moderna, e não moderna era do o dia a dia. evangelho. Porque eu acredito assim, eu entendi que o evangelho não é a minha palavra, Sim. não é o que eu sei, não é aquilo que Deus fez na minha Exatamente. vida. O evangelho é as boas novas, como o isso Marquinhos aí. falou. Exatamente. E qual é a ferramenta que ele usava? As cartas, Sim. Ia em casa. Isso. E ele meio que tocou várias pessoas. Sim. Ele andou em vários lugares e tocou várias pessoas se converteram. Tu acha que ele não usaria talvez um Instagram da Com vida? certeza. Sim. Eu acredito que teria lá eu tenho certeza. um YouTube, um canal do YouTube Sim, lá, Paulo. tinha certeza. Seria Bora verificado voltar. aí. Verificado. Olha só, E lá na história... Jesus já tinha voltado, ó. Eu acredito, tá só te cortando. Me corte. Já. Esse Eu não empolgou, gosto de estar mas- aqui, mas eu tô empolgado. Se Paulo, em uma conversa, ele do nada aparecesse aqui, Pinheiro, pá, ele olhasse assim o celular e olhasse assim vários pastores pregando e falando, que ferramenta é essa? Aí tu falou, isso aqui é uma forma da gente Comunicar as comunicar as outras pessoas. Eu consigo falar com uma pessoa Lá no que tá WhatsApp, lá no lá Japão. no grupo. Ele- 2 tempos. Como assim? Fazer um grupo com o Paulo. Como assim vocês estão... Tem essa ferramenta, vocês conseguem se comunicar com milhares de mundo pessoas e vocês todo, não né? trouxeram Cristo. Como assim? Ele só tinha uma carta que passava anos talvez, pra chegar. E a gente tem uma coisa com um delay aqui de 3 segundos. O mais demorado que tem é o 3 segundos. É verdade. E a gente não conseguiu trazer o Cristo ainda. Isso aí, ó. Entendeu? Pastor, pra espancar. Ele Uma colocou coisa a mão aqui. assim, ele ficou impactado. O homem veio com tudo. Essa é forte. O homem veio com tudo pra cima, pra espancar a gente. pastor, uma coisa aqui sobre o TikTok, porque, tipo assim, nós estamos propícios a tudo. Sim. Isso. Entende? Deus não nos livra. Uma coisa que eu entendi é que Deus nos livra. Ele passa junto com a gente. Entende? Tá na nossa convicção. Sim. Se eu uso aquele TikTok pra me influenciar pro mal ou se eu uso pra me evangelizar, entende? No meu TikTok mesmo eu assisto, aparece muita doidice. Mas também aparecem muitas coisas que eu não sabia, Sim. entende? Nós estamos propícios a tudo. Paulo, mesmo com as cartas, ele estava propício a pecar ou trazer aquelas coisas pro outro lado, entendeu? Mas ele teve uma convicção maior, Sim. que foi evangelizar Exatamente. através daquilo. Exatamente. Isso aí. É isso aí. Forte, Brasil. Então, o grilo não pode cantar. E então, galera, eu trouxe o Luquinha justamente para isso, para ele falar um pouco sobre isso. Porque como ele falou aqui sobre Mateus 24, 14. É isso aqui, né? Ele falou sobre Mateus 24, 14. E se a gente for parar para analisar isso aqui, vamos lá. Existe países, existe lugares que, cara, é tão fechado que talvez a gente não vai conseguir entrar fisicamente para pregar o evangelho. Mas através das ferramentas das redes sociais, Não pode a gente excluir pode entrar. Tem lugares que nem a Bíblia não entra. né? Exatamente, tem lugar que não pode, mas tipo assim, eu posso cooperar com essa profecia aqui de Jesus, cara, através das redes sociais. E já tá entrando. Já tá Já. entrando aí. Até mesmo daqui da igreja mesmo tá entrando. Eu tenho, tipo, por exemplo, eu edito vídeo. Teve um Melhor. dia. Olha aí, ó. Que Deus Teve faz um na dia vida que eu da gente. editei um vídeo nas pressas. 1h da manhã. Tá aí Karen de prova, desculpa, Karen. E eu enviei pra ela. cara. Pastor, esse vídeo tá rolando até hoje. Sim. Eu vejo no estado de pessoas que nem imaginam. Olha Tipo, aí. é pessoas que ouvem, apesar da gente fazer, tipo, às vezes até rápido, mas tem um propósito naquilo, Sim. entende? Uma edição, por isso que eu falo, sempre quando eu falo assim sobre a gente junta a galera da mídia, tudo, eu falo, cara, tudo aqui tem um propósito. É isso aí. Se um ponto tá lá na legenda, tem um propósito. Sim. Se uma foto tá ali, tem um propósito. Sim. Então tudo na mídia social tem um propósito, seja ela pro mal ou pro bem. Exatamente. Marquinhos, tu tá falando uma coisa? Só pra me encerrar minha fala Sim. aqui. É que a câmera tá quase carregando. Eu lembro de uma vez que... Não sei se o pastor Ribinha tá assistindo. Salve, o pastor Ribinha. Não, mas é sério. Aí, Marquinhos tá falando de vídeo, né? E a gente fazia as transmissões na tora mesmo, não sabia Sim. e tal. A maior escola, gente, a maior escola que vocês podem ter é a igreja. Exato. É isso aí. Pode ter certeza. E a gente aprendeu aqui na tora mesmo, de uma forma bem rústica. Sim. E eu lembro que o pastor Ribinha, quase que de madrugada, ele mandou ele mandou uma mensagem
E ele tem essa mania, ele liga, quando tu não recebe logo, ele te liga. Ele mandou uma mensagem e tal. Ele falou assim, Lucas, tu não sabe. Aí mandou um áudio de uma mulher que tinha acabado de se converter assistindo as lives. Assim. E ela falou assim, pastor, eu recebi um convite, resumir a história, eu recebi um convite e não pude ir, mas eu assisti a live pelo final. E ela foi tocada através da live. E foi a primeira pessoa que se converteu nas lives que a gente faz. E não é essa qualidade, meu Deus e tal, mas é o que a gente tinha. Mas eu sempre falei pros meninos, tanto da transmissão, como o Marquinhos que edita vídeo, tudinho. Eu falei assim, galera, tudo que a gente faz aqui tem que ser pra glória de Deus. Sim. E tudo que a gente tá fazendo aqui é uma forma missionária. É isso. Sim. Porque eu não tenho, talvez, um chamado pra ser um evangelista. Transcultural Mas e tal. não, mas eu sei que o ID é pra todos. Sim. Eu preciso ir. Eu preciso ganhar pessoas. Eu preciso alcançar pessoas. Fazendo live. Exatamente. Lucas, mas é muito fácil tu estar atrás das câmeras. Mas, cara, talvez foi a forma que eu encontrei. Sim. Eu não posso... E a forma que Deus quer te usar. Exatamente, através do dom. Entendeu? Talvez aí. eu não possa estar pregando, eu nunca vou chegar, talvez, pregar no púlpito. Mas, cara, eu atrás da lente. E eu dizer assim, cara, Deus, eu quero ser santo. Pra mim poder... Tudo aquilo que eu fizer. Pra que as pessoas olhem e sejam tocadas por isso. E saber forte, que essa pessoa se converteu. Saber que... Eu não cooperei pra isso, mas saber que alguém cooperou pra que Jesus se convertesse. Sim. Através disso. Entendeu? Cara, Cara, não tem como tu... Não tem como... Desculpa, mas não tem como mais a igreja se separar disso. Não tem mais como a igreja dizer assim, não... Esse negócio da internet não é de Deus. Não tem como. Não tem como. Porque às vezes Deus quer as nossas ferramentas. O que tu tem pra mim, filho? Exatamente. Aí ele fala assim, pai, eu só sei digitar. O que eu faço? Vai nisso. Vai Exatamente. digitar. Vai Isso não anula a Vai. pregação Claro, pessoal. claro. Isso não anula, né? A gente não Não tá fazendo nenhuma apologia aqui. Exatamente. Mas, cara, São outros na correria, a única forma que talvez a pessoa vai se converter ou vai ser alcançada por Jesus é através do WhatsApp. Na igreja No que? mesmo, já ouvi pessoas que chegaram assim... Chegaram pra cara, ela me mostrou dizendo que... Ela tava no culto, mas reassistiu o vídeo, ela assistiu tocado, ela Sim. começou a chorar. Eu lembro de uma vez de uma garota aqui, ela veio no culto sábado, e aí, Thalita, ela foi conversar com a menina e ela disse, aí, quem te convidou pro culto e tal? Aí a menina, não, eu vi no story de uma menina sobre o culto e eu Um amigo vi. meu que se converteu assim, cara. Eu vi no story, gente, tu tá entendendo? Eu vi no story de uma Dois pessoa, certa assim, aqui pessoa do aí. passo assim, ó. E tá, é por isso que a gente, às vezes, a gente é chato, meu irmão, divulga. Vamos divulgar, vamos ser chato. Tá A vendo? ferramenta- Tá vendo? É a Divulgue ferramenta, as meu irmão. coisas. É a ferramenta. Se a gente não divulgar, O Fly tá feio, Eu mas costumo- divulga. eu costumo Divulga, falar divulga. uma coisa assim. Eu costumo falar uma coisa bem assim. Não sei se vocês vão acreditar. Tá lá escrito em Riva 1.4. É mais ou menos Desejo assim. É bem assim. Eu olhando pro teu status do teu WhatsApp, aquilo ali denuncia o que é no teu coração. Que tu coloca no teu status constantemente, aquilo ali denuncia o que é no teu coração. Então, cara, se Jesus quer. Se você olha pra mim e você diz, rapaz, Jesus, eu amo Jesus. Então, meu irmão, se você não divulgar o Evangelho de Jesus nos seus status, tipo, na sua rede social. Na sua Então, vida. cara, No grupo da família. você não ama Jesus. Você Bom precisa dia. ser chato. Cheio de Você coraçãozinho. precisa ser chato de Cheio de divulgar. coração. Porque essa é a ferramenta. É a ferramenta da gente, cara. É do nosso tempo, essa ferramenta. A gente tem que usar, a gente tem que ser chato. A gente Se a igreja não enjoa- estiver lá, o mundo vai estar. Pois é. Se a igreja não estiver lá, Exatamente. o mundo vai estar. E Riva, só te cortando aqui. A última fala aqui, prometo. Eu vi a Legal. Dunamis falando isso. E eles são chato, cara. Eles são chatos, assim. Tu pode ver, assim, que o estilo de divulgação deles são totalmente diferentes, assim. E eles falaram que toda rede social, até enquanto existe rede social e as novas que viriam, eles continuariam estando lá. Por exemplo, eles estão até naquele Pinterest. Sim. Até lá eles estão. Ah, verdade, eu sigo ele. Estão lá no TikTok, estão lá no Kawaii, estão lá no... Estão em todas Todas as redes sociais, eles estão lá. Porque sempre tem um público pra ouvir. Sim. Entendeu? É isso aí. Sempre vai ter um público. E tu vai ver uma mensagem, é só uma mensagenzinha, é só um cortezinho chato e tal. Talvez a minha mensagem não foi forte, por que eu não... Mas, cara, vai ter uma pessoa que vai ouvir. Só a última, gente, a Sim. última. Já é a terceira. A gente vai fazer uma live só com o homem sobre isso. É. É sério. Eu gosto de lá só ficar com- lá Na atrás. mesa.
Comenta aí se vocês querem. Com o Luquinha, se você galera. não querem aí uma live com ele sobre mídia social. Luquinha na O que live. vocês acham aí? Coloquem nos comentários aí. Um amigo meu, uma vez, ele veio pra igreja. Aí ele tava com um colega dele, né? Aí eu olhei assim, ele não era crente na época. Eu falei assim, ei, mano, ele que te trouxe, tal. Cheguei assim, poxa, o cara é meu amigão e não trouxe ele pra igreja. Tipo, outra pessoa veio, aí eu disse assim, quem foi que te trouxe? Foi ele e tal. Ele, não, eu que trouxe ele. Eu vi no teu status. Eita, só. Aí o cara veio e se converteu e tal. O amigo dele não se converteu. Mas assim, eu disse assim, cara, eu não falei de Jesus pra ele, assim, pra esse cara, mas ele se converteu. Glória a Deus, Jesus. Mais uma alma. Mais uma perolazinha lá dentro. E pastor, sabe como Pablo veio? Pablo Luiz? Através do Free Fire. Olha aí, ó. Free Fire não é do diabo. Não. Repete aí pra Luquinha. Repete aí isso. Não, repete aí. Pablo veio através do Free Fire. Sabe por que eu tô pedindo pra tu repetir? Algum tempo atrás, a gente fez um culto sobre o Free Fire. Aí a gente recebeu algumas críticas sobre isso. Sobre, estão levando o mundo pra dentro da igreja. Não é, meu irmão. Que mundo que a gente tá trazendo pra igreja? A gente tá usando ferramentas, são meios. Exatamente. Meios. Mas Jesus é importante. Claro que é mesmo, isso a gente sabe, todo mundo sabe. Ferramenta. É ferramenta, meu irmão. Assim como o Paulo usava a carta, como o Luquinha falou. Teve um menino que eu vi no Instagram, que ele entrou dentro de um site pornográfico, era ao vivo. E ali ele começou a falar de Jesus pra menina. A menina começou a se quebrantar, começou a chorar. Eu comecei a entender, pô, que tipo, a gente não deve só se privar, dizer, é do mundo. Não, pô, vamos lá. Vamos saber o quão Cristo vai me usar ali. É isso aí. Entendeu? Se fosse assim, a gente não iria pra dentro da festa pregar Jesus. É A gente acha que verdade. Deus não tá lá. Porque a gente Porque acha que Deus não tá lá. Não tá. É lá que Cristo tá chorando, dizendo, cadê os meus filhos? Cadê eles? A criação aguarda com ardente expectativa. Exatamente. Leiam Salmo 139 quando vocês chegarem em casa, que vocês vão entender Leva o que a um gente tá ramo. falando. Se eu subo ao céu, lá ele está. Se eu vou nas profundezas do abismo, também lá está. ele está. Meu irmão, aí a Bíblia diz, é impossível escaparmos do Espírito Santo, do Espírito dele, porque ele tá, meu irmão. Ele tá. Sim. Então, o que precisa mesmo, cara, é isso aí. E nós Isso vamos pra aí, cima. Bora. Isso aí, gente. Hein? Bora? Eita, meu Deus. Galera, então é isso aí. É isso aí. Quem quer encerrar? Luquinha vai encerrar. Luquinha vai encerrar porque ele é o cara que fica só atrás das câmeras. E hoje Quero ver hoje o papel o dele. homem apareceu. Ei! O homem apareceu aqui e ele vai encerrar aí. Amém. Galera, só um aviso aí que eu tava vendo nos comentários aí. Sábado agora vai ter o que, Riva? Vigília! É isso aí, galera. Vigília Maraná. Bora orar. Às 22 horas Hora. na escola Hora. Agostinho Ramalho É isso aí, Marques. vamos ali pra próximo cima, vamos ao pra Babaçu. cima. Luquinha, Bora. fala antes, eu ia esquecendo, fala sobre o projeto missionário da nossa igreja. Pessoal, verdade. Pegando o gancho sobre isso. Pessoal, a gente Bora tá lá. com um grande desafio. Vocês estão vendo essa grande imagem aí desafio. pra vocês no celularzinho, tá bacana, não tá? Perfeita. Mas pode pessoal, melhorar. pode melhorar. E a gente tem aprendido com o nosso pastor que tudo aquilo que a gente faz pra Deus tem que ser com o nosso melhor. É isso aí. Entendeu? E talvez agora a gente não tá conseguindo comprar, mas a gente tá cooperando, tentando cooperar pra isso. E a gente tá querendo comprar 2 câmeras, são câmeras de cinema mesmo, entendeu? Uma qualidade absurda. Só que a gente quer tocar pessoas através disso. É isso aí. Talvez o que nos limita hoje é porque a gente não é conhecido. E talvez a gente não consiga entregar tanta qualidade assim. Mas, cara, a gente tem vários pastores incríveis, vários louvores incríveis sendo Grande que arcanjo. tá sendo liberado, entendeu? E a gente quer entregar isso com qualidade. É E isso aí. o pastor Ribinha sempre fala, isso é um projeto, não é um projeto de mídia, é um projeto missionário. Missionário, isso aí. Entendeu? Então a gente tá com esse desafio. Não tá aparecendo aí, mas procure alguém da nossa igreja e tal, pede o Pix ou dados bancários pra você fazer uma meio que uma Exatamente. oferta, entendeu? É isso aí. Sim. Simbólica, cara. Seja R$2, R$3, R$5, tem vai o Instagram, cooperar. né? 10 O Instagram centavos da igreja. ajuda. Você pode estar mandando direct. Exatamente. Formas de contribuir, tem várias, cara. Só não contribui quem não quiser mesmo. E outra coisa, a gente tem um flyer aí que provavelmente a gente vai disponibilizar depois. Vocês podem contribuir também divulgando, entendeu? isso aí. Vai que cai na mão de um empresário muito rico. E Que diga assim, Deus cara, abençoe Oremos aí. para isso. Do entendeu? arcanjo. Oramos pra isso, cara. Pessoal vivo aí do quer chat falar? aí. Tu quer falar? O quê? Sobre o Fly?
É sobre o festival? Festival? Ah, fala aí. Tu tem mais propriedade pra falar. Né? Pessoal, é o seguinte. Momento Merchan. A gente vai aproveitar esse momento Merchan aqui, né? A gente quer divulgar para vocês já de antemão que a gente vai estar promovendo aí algo chamado... Deu branco. Festival de Inverno. A gente vai estar promovendo aí algo chamado... O Festival de Inverno vai ser o primeiro festival... O Mega Festival. Mega, né? Tem Gospel. O chip tail. Teremos várias atrações da terra. E nós teremos várias atrações nesse dia. Vai ser na Praça da Bíblia. A gente só tá confirmando a data, porque dia 10 vai ter o culto dos homens. Exatamente. E aí a gente vai estar organizando novamente, vai estar conversando novamente, mas de antemão a gente vai estar promovendo um festival de férias aí, pancada, um domingo pela manhã. Beleza? Com atrações aí locais, Marquinho, Isabel, Miguel Arcanjo. E é isso aí, galera. Vai ser aquele festival. Isabel vai estar no Brasil. Festival. Pra me encerrar? Acho que eu vou estar nesse dia. Será que a câmera vai... É o que, Paula? Não sei, tu que sabe, fica à vontade. Agora agradecer a vocês que ficaram aqui conosco até. Galera, valeu, de verdade, obrigado, de verdade. Você ter ficado até o final. Tá sendo transmitido. Tá sendo transmitido agora pelo Instagram. Mas daqui a acho que alguns dias a gente vai disponibilizar para o YouTube. Você que tá assistindo agora no YouTube, curta, comente, compartilhe, envie para todo mundo aí, porque eu acredito que você vai poder alcançar mais pessoas através disso. Quem sabe você não ganha uma pessoa através dessa mensagem falando sobre a vida. Olha só o que Deus faz na sua vida. Então, pessoal, é isso aí. Boa noite. E é nóis. Valeu. Fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever no A nosso paz do canal Senhor, Ágios irmãos. Movement Oficial. Dá o like aí, o like. É nóis. Tchau, galera. Fique com Deus. Quem vai ter Até a atração da próxima. igreja do Pastor Raposo lá da Assembleia de Deus? Valeu. Já. Fui!